Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Zacarias 12, no versículo 1 e o 3, que diz assim: Oráculo da palavra do Senhor acerca de Israel, o Senhor que estende os céus, funda a terra, forma o espírito do homem dentro dele, disse assim: E naquele dia eu porei Jerusalém como pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem serão desprezados, e todas as nações da terra se juntarão contra ela. Então nós vemos aqui, irmãos, que em Zacarias 14 vai nos falar acerca de um ataque que vai acontecer. Esse ataque que o Senhor colocará as nações contra Jerusalém, isso não vai demorar muito para que venha acontecer. Creio que daqui tem um tempo determinado já até para isso. Que quando o inimigo das nossas almas, que vai levantar o homem da perdição, ele já está, logo ele vai aparecer na sociedade como um líder político, e não como anticristo, mas como um líder político que vai resolver todas as situações do mundo. E então vai se passar 3 anos do mandato dele, e ele vai cessar o sacrifício, vai dizer: eu não quero esses negócios de matança mais de animais, e agora vai ser do meu jeito. Então, quando Israel cair em si e ver que ele não é o Messias, aí ele vai ser expulso de lá, e então ele vai voltar para a nação dele. Acredito que vai ser os Estados Unidos, que ele vai estar como líder lá, e ele vai ajuntar as nações contra Israel. Mas isso será um castigo para Israel, porque o Senhor vai usar o anticristo como ele usou Nabucodonosor. E o Senhor veio falando, o Senhor veio avisando, e Israel não quis se converter ao Deus verdadeiro. Então eles vão receber esse castigo que será muito severo. E o nome desse castigo vai ser a Guerra do Armagedon, que muitos dizem que é a Guerra de Gog e Magog, mas não é, porque a guerra de Gog e Magog é só quando Satanás será solto depois do milênio. Então ele vai reunir as pessoas como a areia do mar, que vai sobrar muitas pessoas aqui ainda, e depois do arrebatamento, e vai levar essas pessoas lá para atacar Jerusalém. Então essa é a guerra de Gog e Magog, depois do milênio. Essa guerra que eu estou falando aqui é da guerra do Armagedon, aonde que o Senhor vai permitir pela uma segunda vez, assim como ele permitiu Nabucodonosor atacar Israel e levar eles cativos, assim também vai acontecer novamente, porque Israel ainda ficou pior do que a situação que eles estavam. Se eles viviam de idolatria, hoje a idolatria em Israel é pior ainda. Muitas festas pagãs, nós que somos cristãos sabemos que as festas pagãs, elas só mudaram de nome. Os ídolos de madeira e de pedra, eles só mudaram de nome, mas são idolatrados pelos mesmos demônios que estão por detrás das estátuas. Então tudo vem acontecendo, mas só mudando de nome, mudando de forma, mas da mesma forma. E da mesma forma Israel continua ainda não crendo em Jesus. Então o Senhor vai levantar agora, em nosso tempo, esse líder mundial, que vai cessar o sacrifício diário e vai tirar o sacrifício, vai ser expulso, vai juntar as 10 nações, que são os 10 chifres de Daniel, vai se juntar com ele, e o Senhor agora vai colocar no coração dele para eles atacarem Israel.
E quando isso acontecer, eles irão padecer muito por isso. Mas o Senhor, contudo, tem os seus remanescentes dentro de Israel, não são todos. Então o Senhor ele vai salvar os remanescentes dele. Em Zacarias, em Daniel 12, fala que o anjo Gabriel vai se levantar naquele grande dia para defender o povo, o seu povo. Por quê? Porque existe sim, são poucos, mas existe sim aqueles que creem em Jesus. Então o Senhor vai levantar Miguel. E aqui o Senhor ele nos dá um relato novamente no versículo 8, que ele diz assim, que ele vai levantar a casa de Davi, os homens, os soldados serão como Davi, homem guerreiro, homem destemido, homem que não tem medo da batalha. Vai levantar eles como Davi naquele dia. E a palavra diz assim, e como o anjo do Senhor diante deles. Quem é esse anjo? É o mesmo anjo que está em Daniel 12, aqui também está em Zacarias 12, no versículo 8. Então eles serão fortes como a casa de Davi, como o anjo do Senhor diante deles. Então, aqueles que estiverem guerreando contra agora essas nações, o Senhor vai levantar, vai enviar o seu anjo guerreiro, que é Miguel, que é o anjo protetor de Israel, e vai adiante deles para agora lutar contra esses soldados. E aqueles que ficarem vivos, o Senhor ele vai colocar um espírito nessas pessoas que vão reconhecer o Senhor como um filho primogênito. Aquele que é o primeiro, o primogênito, que eles rejeitaram. E eles vão chorar amargamente porque não creram naquele que os antepassados deles crucificavam e dizia, crucifica ou crucifica, solta Barrabás. São a descendência daqueles incrédulos que mandaram crucificar a Jesus. Eles são a descendência dos incrédulos. E quando Jesus aparecer em glória, depois dessa guerra do Armagedon, o mundo estará em escuridão, o mundo estará no frio, gelo, neve. Então o Senhor aparecerá em glória, com todos os seus santos, com todos os seus anjos, aleluia, Jesus, no seu cavalo branco. E Deus Pai Todo-Poderoso, que está em Zacarias aqui 14, versículo 5, e virá o Senhor, o meu Deus, com todos os santos, aqueles que foram ressuscitados, que a gente não sabe a quantidade deles e nem quem são. Quando Jesus foi crucificado, então abriu-se os túmulos, e quando Jesus subiu aos céus, Jesus subiu primeiro, porque a primícia é o primeiro, e depois eles subiram em seguida, e os túmulos foram abertos. Então esses santos, eles estão, inclusive a gente tem relato de que Moisés e Elias provavelmente estão lá, porque foram dois que foram arrebatados. Então a gente sabe que Enoque também foi arrebatado, Moisés também foi levado o corpo dele, não que ele foi arrebatado, mas o anjo veio e levou o corpo dele. E Elias que foi arrebatado também numa carruagem de fogo. Inclusive eles vieram conversar com Jesus e falar agora sobre a crucificação dele e consolar ele a respeito disso. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os santos no seu trono. Vocês imaginam, irmãos, que alegria vai ser para nós quando a gente vê nos céus, o Senhor vindo de longe, com aquele esplendor, o mundo na escuridão, nas trevas, maior luta aqui, sofrimento,
e a nossa alegria, e vamos dizer, aleluia, Jesus. Esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Aleluia, oh glória. Então vocês imaginam, irmãos, que a gente fique forte, que a gente não desista da nossa cruz. Porque haverá um povo que foi escolhido para ficar no arrebatamento. E esse povo verá o Senhor vindo em glória. E grande será a glória do Senhor quando Ele vir arrebatar a igreja dele. Mas vai passar tudo isso primeiro, tudo isso. E assim o Senhor me levanta. Não sou nada, não sou digna de nada. Mas é assim que a palavra nos ensina, irmãos. Que o Senhor haverá esse tempo de aflição, de perseguição do anticristo. Ele tem que cumprir o mandato dele de 7 anos. Em Daniel 12 fala também que bem-aventurado aquele que aguentar 1335 dias. Que isso dá para contar que é 7 anos, 1 mês e 15 dias. Então, irmãos, a gente sabe sim, porque a Bíblia, ela é uma bússola, ela nos indica tudo o que está para acontecer. Aleluia, Jesus. Então eu deixo essa direção do Senhor. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, a verdade da palavra, porque a gente vai saber em que tempo nós estamos vivendo.